Se alguém lhe perguntar, o que é esse caminho infinito que detém o seu interesse e aparentemente beneficia você? Você provavelmente teria dificuldade em responder, porque o que detém sua atenção, beneficia você e é seu consolador, é algo que você conhece com a sua consciência quadridimensional. Se você tentar transmiti-lo a alguém que ainda vive no estado de consciência tridimensional ou material, ele nunca entenderia o que você está tentando dizer a ele. Ao tentar explicar isso, você poderia dizer: "Oh, eu aprendi que o mal não é poder." E então, claro, você seria ridicularizado. Se você disser: "Eu descobri Deus", você seria convidado a explicar isso. E qualquer pessoa que tenha sido chamada a expor o que ela descobriu sobre Deus, sabe quão tolo seria tentar. Ninguém pode fazer isso, porque tudo o que você pode saber sobre Deus, você não sabe com a sua mente. Ter qualquer consciência de Deus significa que você já rompeu a barreira da área mental e foi elevado para o nível da consciência superior. Tudo o que você pode saber sobre Deus, você sabe através de sua consciência espiritual, através do desenvolvimento do seu discernimento espiritual, através das faculdades da alma. Tentar dizer isso a uma pessoa que se mantém na consciência materialista seria absurdo, ou mesmo impossível. Universalidade e disponibilidade da mente que estava em Cristo Jesus. O caminho infinito começa com a revelação de que existe uma consciência transcendental que chama-se consciência de Cristo no misticismo cristão, e no budismo é chamado a mente de Buda. Em ambos os casos, o que se quer realmente dizer é que há uma consciência superior à mente humana. Isso não é uma questão de conhecimento geral. É verdade que pode haver aqueles que aceitam a ideia de que Buda tinha essa consciência espiritual e que Jesus tinha a mente que estava em Cristo. Mas não há muitos que possam compreender que essa mente crística ou consciência é universal, de todos os homens, e que é tanto sua quanto minha, como foi de Jesus ou Buda. Enquanto você acreditar que há um Deus lá fora, separado e à parte do seu ser, por todo esse tempo você personaliza Deus e configura a imagem de uma entidade, identidade que está fora de você. Deus é ser, mas não um ser. Deus está sendo você e sendo eu. Assim, você criar um Deus separado do ser produz o sentimento de separação que nos mantém na ignorância. Essa personalização de Deus, personalizando o eu, é justamente o véu que traz o sentido de separação de Deus. Personalizar a Deus, aceitando Jesus como o único Cristo, também encobre com o véu. Na verdade, a personalização do Espírito é o próprio véu. Deus é o ser. A despersonalização é o desvelamento, e no momento que você conhece Deus como ser, então Deus é o meu ser e é o seu ser. Não chameis a nenhum homem de pai sobre a terra. Um é o vosso Pai, que está nos céus. O Espírito é o seu Criador e o seu ser. Isso rompe com qualquer personalização, do tipo de qualquer grupo de pessoas que possa alegar que são os filhos de Deus e que representam a mais alta e melhor personalização. Na verdade, não há tal coisa como maior ou menor. Não existe tal coisa como melhor, porque toda a forma externa que define-se como espiritual é apenas vaidade. Somente Deus é Espírito. Só eu, o Espírito de Deus em você, sou o Filho de Deus. E eu sou tão impessoal que, a menos que você possa olhar para o judeu ou gentil, católico e protestante, oriental e ocidental, branco ou negro, reconhecendo que eles são todos filhos de um mesmo Pai, você não poderá entrar na casa de Deus. Se despersonalizarmos Deus, sabendo que Deus é o ser de Jesus Cristo e que Ele mostrou isso para que pudéssemos saber que Deus não era apenas seu Pai, mas o Pai de todos nós, então nossas orações não serão mais uma atividade mental. Até então, viemos tentando alcançar Deus com a mente para influenciá-lo, canalizá-lo, quando na verdade a mente deveria estar quieta na afirmação e certeza do seu ser. Deus é, eu sou,
Eu e o Pai somos um, portanto, não devemos empregar qualquer esforço mental para alcançar Deus, pois já somos um com o Pai. Ora, estamos certos de que não devemos tentar canalizar Deus com a mente, na direção de ninguém. Não foi esse o pecado da religião em todas as nossas guerras? Os capelães não foram encorajados a orar para a vitória para o seu lado? O que era isso senão tentar canalizar Deus? Não era tentar reivindicar Deus por seu lado, exclusivamente por seu lado? Mas se fôssemos filhos de Deus, deveríamos orar pelos nossos inimigos. Isso não significa que devemos rezar para que nosso inimigo nos destrua. Não que isso faria alguma diferença se o fizéssemos, mas nós devemos rezar para que nosso inimigo seja libertado da mente carnal, assim como queremos que nossos amigos libertem-se da mente mundana. Se, no entanto, estabelecemos-nos como animais de estimação de Deus e todos os outros como a mente carnal, teremos novamente colocado a nós mesmos em amarras. Orar pelo nosso inimigo significa conhecer a verdade sobre o nosso inimigo. Saber que qualquer expressão da mente carnal por parte do inimigo não é poder. E no que diz respeito à verdadeira identidade do inimigo, é tão Deus quanto a nossa identidade é Deus. Despersonalizando Deus, o sentido da onipresença ficará claro. Mantemos um senso de separação de Deus, até mesmo quando declaramos que Ele é a onipresença. Mas onde estou eu nessa onipresença? Se Deus é a onipresença, então eu também tenho que ser essa presença. Mas se eu penso em Deus e em mim separados, eu não estou despersonalizando. Ao contrário, só estou estabelecendo o senso de separação. Ora, só posso ter Deus como onipresença se eu sou a onipresença. Eis que estou à porta. Você escuta? Eis que estou à porta e bato. À luz do que você leu até agora neste livro, isto não tem agora maior significado para você? Eis que estou à porta e bato. Não faz você entender que isso não significa um homem que viveu há 2000 anos? Não faz você saber que isso não significa nenhum homem hoje? Você sabe que isso não significa algo diferente do que diz, mas que eu estou batendo a porta e implorando para ser admitido, para que você abra a porta de sua consciência e o admita? Esse eu é o princípio criativo deste universo, e esse eu tem batido na porta de sua consciência por séculos, implorando para ser admitido, mas você lhe dá as costas, procurando-o na Terra Santa de 2000 anos atrás. O caminho infinito revela que esse eu é a consciência iluminada, a consciência de Deus que você sempre procurou. Eu sou essa iluminação, essa iniciação. O eu do seu ser é a própria comida, roupa, habitação, felicidade, paz e segurança que você está procurando. Esse eu sempre esteve a bater em sua porta, tentando entrar em sua consciência. Sua vida inteira depende de conhecer a natureza de Deus. Até que você conheça bem a Deus, não se engane acreditando que você alcançou a imortalidade, porque você atinge a imortalidade somente no grau em que você o conhece bem. Você nunca o conhecerá até que você o conheça como sendo o eu, o Espírito de Deus em vós, a voz interior pequena e silenciosa. O reino de Deus está dentro de você e Deus está em seu reino. Deus constitui o seu reino. Ou essas palavras trazem de dentro de você um sentimento alegre de aceitação, um sentimento de sim, eu sempre soube que deveria ser assim. Ou a porta de sua consciência não se abriu para admitir esse eu, e o véu ainda está lá. Nesse caso, será necessário permanecer nessa palavra e deixar essa palavra permanecer em você, até que sua consciência se abra, admitindo o eu que está lá batendo. Quem está batendo na porta é o eu. Eu estou à porta. Não uma pessoa, mas eu. Não qualquer pessoa, só eu. O mesmo eu que é o caminho, a verdade e a vida. O mesmo eu que é o pão, a carne, o vinho e a água.
A vida mística é prática. Às vezes, quando um professor ou praticante diz a um aluno que ele deve deixar a busca de sua saúde, seu sustento e sua companhia longe de si mesmo, ele pode perguntar: como? Então lhe deve ser dito: se não for assim, você não abrirá a porta de sua consciência e não aceitará a entrada do eu. Você não vai admitir que eu estou batendo lá. Ao invés disso, você está procurando outro Deus, ou você não está olhando para Deus em tudo, mas buscando alguns frutos, alguns benefícios de Deus. Mas isso você nunca vai encontrar. Deus não dá saúde, Deus não dá provisão, Deus não dá a paz, Deus não dá segurança. Deus é tudo isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. O eu não dá essas coisas ou as envia. O eu é essas coisas todas. O eu encarna tudo isso. Quando você abre a porta de sua consciência e admite o eu, você descobre a presença, a princípio de forma lenta e gradual, porque nenhum de nós conseguiria realizar tudo de um salto. Mas você verá que essa presença flui de você nas diversas formas necessárias para a sua experiência. É por isso que o caminho místico é o modo de vida mais prático que já foi conhecido. O mundo tentará nos dizer que a via materialista é a mais prática, mas se você olhar para a história, creio que vai concordar que o materialismo nunca nos deu o caminho. E se você olhar para os países que uma vez tiveram uma balança favorável do comércio, com um constante afluxo de ouro, você vai descobrir o quanto a cena mudou e que muitos deles não os têm mais. Por quê? Porque tudo no mundo é tão fugaz como uma sombra. Mas se você abre a sua consciência para mim e percebe que eu, no meio de vós, sou Deus, que eu, no meio de vós, sou essa plenitude, então, se por algum motivo a sua saúde, a sua casa ou sua família deixaram você hoje, não fará diferença. Esse eu é a ressurreição de tudo. Uma vez que você percebe que eu no meio de você é Ele, você descobrirá então que os anos perdidos pelos gafanhotos serão restaurados. Tudo o que já foi tirado de você por causa de sua ignorância de Deus, agora será devolvido a você 2 vezes mais. Nada disso é possível, entretanto, exceto para aqueles que abrem a porta de sua consciência e admitem o eu que é Deus e está lá em pé, batendo. A Caixa de Pandora. No ensino da verdade, você se depara com uma situação comparável à Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora deveria ter escondido dentro dela um grande tesouro, mas quando foi aberta, o mal saltou para fora. Assim é também que a verdade é o maior tesouro que existe, mas se você abrir a porta da verdade para o pensamento despreparado, a verdade de que eu sou a verdade será prostituída, porque ela vai bater asas e dizer: eu sou Deus, eu sou Deus. E aquelas pessoas que tão pouco entenderam da verdade tentarão ser Deus para você. Para as pessoas despreparadas para esta verdade, a revelação do eu pode ser destrutiva, porque elas podem tentar usá-la para ganho pessoal, e também porque dá-lhes um falso sentido do eu, que os faz acreditar que um indivíduo tem poder. A verdade é que nenhum indivíduo tem poder, porque esse eu é todo poder. Esse eu é onipotência. Um indivíduo não tem poder. Você de si mesmo não tem poder. Você nunca pode dirigir o poder. Você nunca pode usar o poder. Quando você conhece o segredo do eu, você permanece em silêncio e deixa que ele faça seu trabalho. Não você, mas o eu que está no meio de você. Você não precisa de pensamentos, já que não pode e não precisa esclarecer a Deus. O próprio fato de você ter alcançado uma consciência iluminada é o elo de conexão entre você e Deus. Então, o que toda consciência iluminada tem que fazer é permanecer em Deus, e Deus atende sua necessidade. A parte que sua consciência desempenha quando foi iluminada é que ela despertou.
Já teve o suficiente do desvelamento para saber que o eu em você e o eu de alguém que se volta para você é Deus, de modo que não há necessidade de transferir o seu pensamento para ele, transferir poder para ele, ou usar o poder de Deus para ele. É prazer do Pai dar-lhe o reino, do agrado do Pai, o eu no meio dele. O eu no meio de você é poderoso, mas o eu no meio de você está no meio dele também, por causa da onipresença. Portanto, você não precisa projetar seu pensamento através da distância. Você só precisa permanecer na quietude, e porque o eu foi desvendado, a verdade foi revelada. Se você sabe sobre o eu, por que você tem que buscá-lo? Não há um eu em você? Você não diz eu o tempo todo e eu sou Deus? Portanto, permaneça em silêncio. Compreender a natureza de Deus como eu é o tesouro, mas ao revelá-lo, ele se tornará mal na consciência dos não iluminados, daqueles que pensam que um sentido pessoal do eu é Deus, que qualquer pessoa pode exercer o poder de Deus, ou que alguma pessoa é especialmente favorecida por Deus e, portanto, pode fazer mais por você do que algum outro praticante. Tudo isso pode ser muito mal, porque eles estão personalizando. Aprenda a despersonalizar. Somente quando você despersonalizar é que você poderá ficar sereno em seu interior e deixar que o eu faça o trabalho, sem pensar que é o seu eu mundano que o faz. Lembre-se, há um eu na pessoa que você é, auxiliando você, e é o mesmo eu, o único eu. Deixe que ele faça o trabalho sem palavras e sem pensamentos, e então o sentido pessoal do eu não se meterá no caminho. Eu sou o suprimento. Uma vez, uma aluna me escreveu que estava tendo problema de escassez e me pediu para fazer algum trabalho para o suprimento. Minha resposta foi: o problema realmente não é falta. Se você ao menos abrisse os olhos, perceberia que há tantas ervas na terra como sempre houve. Há tantas árvores, tantas frutas, assim como tantos bovinos, peixes, pássaros, diamantes na terra, ouro e platina, pérolas no mar. Assim sendo, onde se encontra sua carência? O problema não pode ser falta, porque o mundo está cheio de abundância. A falta está em você personalizar o suprimento, pensando que você não tem. Enquanto você personalizar desse modo, construindo um ser além de Deus, você não terá provisão. Mas quando você perceber que a terra é do Senhor e, consequentemente, também a plenitude dela, e filho, tudo o que eu tenho é teu, você estará despersonalizando. Vá até o topo da montanha e olhe para a terra até onde seus olhos alcançam. Tudo isto eu te dou. Você ouve essa palavra eu de novo? Eu. Mas onde você esteve procurando sustento? Do lado de fora? Então, certamente você estava personalizando-o, em vez de perceber que o eu é o provedor e está encarnado no eu. Tudo que está encarnado no eu infinito que eu sou e que você é, tudo isso é seu. Tudo, a terra até onde sua vista alcança. A terra e tudo que está nela é seu. É do meu agrado dar-lhe o reino. Mas se você personalizar, então há aqueles que têm e aqueles que não têm. Despersonalize-se e veja que você não é a pessoa que você vê no espelho. Isto é um corpo, mas o que você é o eu. Agora você tem que despersonalizar. Você tem que despersonalizar você mesmo. Você tem que despersonalizar Deus. E você tem que despersonalizar porque não há tal coisa como provisão que se destine apenas a você ou a mim. Existe um Deus que pode dar? Isso não indicaria um Deus que mantém tudo retido? Então que tipo de Deus você tem? Um Deus feito pelo homem? Um Deus feito à imagem e semelhança do homem? Certamente um homem pode dar e um homem pode reter, mas Deus pode? No momento em que você vê que Deus não retém o sol, a lua, as estrelas, os oceanos, os peixes, você sabe que não há nenhum Deus que retenha qualquer coisa. Você não pode realmente ter um problema de falta. O que você tem
É o problema de um sentimento de separação de Deus, e você, na sua ignorância, estabelece seu próprio ser separado de Deus. Em outras palavras, você não está declarando eu sou eu. Em vez disso, você está declarando eu sou uma pessoa, e falta de educação, falta de oportunidade e outras circunstâncias estão me atingindo. Mas é você que está causando tudo isso. Você está construindo sua própria prisão. Você não pode demonstrar provisão, você só pode demonstrar eu. Você não pode demonstrar segurança, você não pode orar por segurança. Na verdade, você nunca será capaz de economizar dinheiro suficiente para ter segurança, como muitos ex-milionários descobriram. A única segurança que você pode ter é quando a porta de sua consciência se abre e admite o eu, para que você possa dizer: eu sou o meu sustento, eu, no meio de mim, sou poderoso. No caminho infinito dizemos: aquilo que estou procurando, eu sou. Essa frase deve ser o suficiente para salvar o mundo, mas isso não pode ser aceito com o intelecto. Então são necessários anos e anos ouvindo e vivendo com ele, até que finalmente você possa dizer: sim, eu. Agora eu entendo o significado do eu. Você não pode personalizar esse eu. Em meus primeiros dias neste trabalho, quando por causa de um problema de suprimento isso foi revelado a mim, essa revelação não só encerrou meus dias de falta e limitação, como ainda fez algo mais. Ela revelou-me que eu não sou homem. Eu sou eu e eu não estou neste corpo. Então é como você estar em seu automóvel, mas na verdade não está em seu automóvel. Você realmente nunca fez parte de seu automóvel e você nunca está nele. Você sempre é algo separado dele, governando-o, e ele é uma ferramenta que você está dirigindo. Ora, esta mesma verdade se aplica ao seu corpo. Uma vez que você percebe que é esse eu, você saberá que este corpo tem o mesmo relacionamento com você que o seu automóvel tem. É um instrumento para o seu uso, mas você não está nele, pois eu sou a consciência divina infinita, onipresente. Se eu e o Pai somos um, então eu sou tão onipresente quanto Deus. Caso contrário, existem dois, um infinito e um finito. Mas se eu e o Pai somos um, sou onipresente. A natureza universal do eu faz de nós todos um. O caminho infinito revela a natureza impessoal de Deus, significando que Deus não é uma pessoa, que Deus não está localizado na mente de uma pessoa. Deus é ser, mas Deus é o ser infinito. Portanto, Deus só pode ser o seu ser e o meu ser. É por isso que podemos aceitar o eu como nome de Deus. Porque eu tenho o nome eu e você tem o nome eu. Cada um de nós é eu. Eu sou a identidade de todos. E é isso que nos torna irmãos e irmãs. É isso que nos permite encontrar-nos sem inveja, ciúme ou malícia. Porque não importa quanta abundância um possa ter, quanto de privação possa o outro ter, todos se igualarão ao chegarmos à consciência desse eu. Cada um de nós é eu, e Deus é o infinito em nós. Quando virmos a natureza universal de Deus como o eu de cada indivíduo e como o eu de cada gato, cão, pássaro e animal selvagem, então o leão e o cordeiro se deitarão juntos, o leão e o cordeiro humanos, bem como os animais. Quando reconhecermos eu como ser universal, ser infinito, faremos de nossos inimigos amigos, não superando-os, mas reconhecendo que eu no meio do inimigo está também no meio de cada um de nós, e nós somos um. Só há um eu. A identidade de Deus é a sua identidade e a minha identidade. Se eu dou a você, eu estou dando a mim mesmo. Se você me der, você está dando a si mesmo. Isto é como transferir dinheiro do seu bolso direito para o seu bolso esquerdo. Isso tudo acontece uma vez que você comece a entender o eu, que é Deus, batendo à porta da sua consciência. Por isso, na medida em que o fizestes a um dos mais pequeninos, vós o fizestes a mim,
porque eu sou o menor entre meus irmãos, e o menor destes meus irmãos é o eu. Tudo que você tem feito ao outro tem feito a você mesmo, e isso deve ajudar a explicar o significado do karma. O mal que você faz para o outro é obrigado a voltar para você. É como se houvesse um grande elástico ligado a ele, e a pedra que você joga tem que voltar. Mas o bem que você faz também tem um elástico, e por isso, com quanto mais força e mais longe você atirá-lo, tanto mais rápido ele voltará para você. A lição que estamos aprendendo é que Deus é identidade individual. Deus não está flutuando no ar, não mais do que Deus está no céu. Deus não é sem corpo, não pode haver um ser sem um corpo. É verdade que o corpo não precisa ser físico, mas é um corpo. Cada indivíduo dá corpo a esse eu, esse ser divino. Esse eu é sua consciência individual, ainda que seja velado pela crença de que o homem é um ser humano, que ele é mortal, que ele foi concebido no pecado e gerado na iniquidade. É velado pela crença de que apenas alguns homens podem conhecer o eu, a consciência divina. Mas Deus é manifesto como eu e você individuais. E se Deus deve aparecer no meio de nós, Deus deve aparecer como eu e você individuais. Esta verdade não pode ser dada àqueles que não chegaram a ela através de estudos e meditação, porque eles acabarão por transformar a verdade desse eu em algo muito destrutivo para eles mesmos, nunca para os outros. Nós nunca podemos realmente destruir outros, nós só destruímos a nós mesmos, e fazemos isso através de personalização, por interpretação errada. Para seguir o caminho infinito, em primeiro lugar, abra a porta de sua consciência e admita o eu que está batendo lá. Faça-o em segredo, não tente explicá-lo aos seus amigos, não ache que você seria capaz de dá-lo a eles através da mente humana. Eles nunca poderiam aceitá-lo. Explicar esta grande verdade àqueles que estão no nível tridimensional de consciência é não só difícil, mas praticamente impossível, e, portanto, você terá que alimentá-los para que eles suavemente cheguem a alguma medida de maturidade espiritual. Então você pode retirar esse último véu sem chocá-los e mostrar-lhes que eu estou na porta de sua consciência implorando a admissão.